Ligar a televisão, aquecer alimentos e utilizar outros eletrodomésticos são atividades vistas como muito básicas, certo? Não exatamente. Tem muita gente que possui dificuldade em realizar essas atividades ditas como básicas para todos nós. E eu estou falando da comunidade de pessoas com deficiência visual. Segundo o último censo do IBGE, só no Brasil existem mais de 6 milhões de pessoas com deficiências visuais. E um problema muito grave para essa comunidade são os painéis de eletrodomésticos que cada vez mais são lisos. Se a gente parar para pensar na nossa casa, na nossa sala, cozinha, enfim, os eletrodomésticos são cada vez mais lisos porque isso agrada a maioria das pessoas, não ter rugosidades ou elevações. Só que para essa comunidade isso é um ponto negativo, porque é principalmente através do tato que ela se localiza normalmente. Até existem alguns eletrodomésticos que são adaptados para essas comunidades, só que eles são muito caros, então não fica viável e não ficam acessíveis para grande parte da comunidade. Com base nesse problema, nós pensamos como conseguimos ajudar as pessoas com deficiência visual nesse problema. E daí chegamos nas nossas decisões de problema e necessidade do projeto. O problema é a dificuldade de realizar atividades ditas como básicas dentro de casa e a necessidade tão importante para essa comunidade, assim como qualquer outra pessoa, que é se ter autonomia, se sentir mais livre, mais consegue se adaptar mais ao seu meio sem depender muito das outras pessoas. Essa é a necessidade da comunidade. Com base nisso, buscamos inspirações. Lembramos principalmente da linguagem em braille. Sabe aquela linguagem com elevações que as pessoas com deficiência visual utilizam para ler livros, por exemplo? Essa foi a nossa principal inspiração, pensando como juntar isso com os eletrodomésticos, que são uma das partes mais importantes do nosso dia a dia dentro de casa, que mais possuem dificuldades para as pessoas da comunidade. Com base nisso, chegamos na nossa solução inovadora, que são os adesivos táteis com letras em braille e botões universais. Então, basicamente, seria juntar a ideia do braille com os eletrodomésticos, criando alguns adesivos que possuem tanto as letras como alguns botões universais, como play, pause, voltar, ir para frente, e também a linguagem em braille. Assim, colando, por exemplo, em cima de um botão, um controle da televisão, em cima do micro-ondas, em outras partes da casa, as pessoas da comunidade conseguem um pouco mais se localizar, principalmente através do tato. Realizamos um pequeno teste do nosso protótipo, criando alguns pequenos adesivos com materiais mais simples, como silicone, cola quente, fita adesiva. Nada muito profissional ainda, mas a gente conseguiu entregar eles para a comunidade, a gente enviou para pessoas da comunidade que fizeram esses testes e nos deram feedbacks muito positivos. Então, até tem um depoimento aqui da Andrea Rosa, que é uma pessoa com deficiência visual há alguns anos, que ela falou que em 5 dias utilizando, já se sentiu muito mais livre na rotina dela, dependendo menos do apoio da família. Claro que a família, nesse caso, deve ser muito importante dentro da vivência dela, mas pelo menos nesse ponto ela conseguiu ter um pouquinho mais de autonomia para realizar algumas atividades dentro de casa, e a gente fica muito feliz já com esse comentário. Então, basicamente, falando sobre viabilidade e inovação, possui um baixo custo essa produção dos adesivos, porque é uma ideia que não tem recursos muito grandiosos. É muito mais barato do que adquirir produtos adaptados, de fato, vindo de fábrica já assim, porque esses são muito caros, como a gente falou lá atrás, e é uma ideia inovadora, que junta a linguagem em braille, que já é conhecida há muito mais tempo, com um formato nunca utilizado dela, que é esse formato de adesivos. E agora eu pergunto para vocês, estão preparados e estão a fim de embarcar conosco nessa jornada para tornar o mundo um lugar muito mais acessível para a comunidade de pessoas com deficiência visual?